Sabendo o que significa um triângulo isósceles, vamos agora às suas peculiaridades. Propriedades do triângulo isósceles. Já estudamos que o triângulo isósceles possui dois lados congruentes, ou seja, iguais. Tendo conhecido os três tipos de triângulos de acordo com a nomenclatura dos lados, vamos agora nos aprofundar nas propriedades do triângulo isósceles. Logo de primeira mão, é importante conhecer os elementos que compõem o triângulo isósceles. Temos, como qualquer triângulo, três lados. No triângulo isósceles exclusivamente, o lado diferente é chamado de base do triângulo isósceles. Os ângulos adjacentes à base são chamados de ângulos da base, no caso este, e o ângulo oposto à base, no caso superior, é chamado de ângulo do vértice. Conhecendo o que é um triângulo isósceles e os seus elementos, vamos então explorar as suas propriedades. Há duas propriedades a serem exploradas. A primeira nos informa que em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem, ou seja, são colineares. É importante então perceber que nesta primeira propriedade, onde faremos uma demonstração no GeoGebra, a altura, a mediana, a bissetriz e a mediatriz coincidem, são colineares. Vejamos isso no GeoGebra para ficar mais fácil essa ilustração. Temos aqui um triângulo isósceles. Iremos traçar os quatro segmentos já conhecidos em aulas anteriores: a mediana, a altura, a mediatriz e a bissetriz. Começaremos então pela bissetriz. A bissetriz relacionada ao ângulo do vértice, no caso, o ângulo superior. Tracemos primeiro o ângulo. Já sabemos que a bissetriz é exatamente o segmento de reta que divide um ângulo qualquer em duas partes exatamente iguais. Traçamos ela então. Temos a bissetriz. Agora iremos traçar o ponto médio da base deste triângulo, no caso, a base F1. O ponto médio. Sabemos que o ponto médio é o ponto que exatamente se posiciona de forma tal que divide o segmento de reta em duas partes exatamente iguais. E este ponto médio serve de base para se traçar a mediana. E já percebemos que esta bissetriz concorre exatamente no ponto médio com a base. Elas interceptam-se no mesmo local. Logo, esta bissetriz é ao mesmo tempo a mediana desse triângulo. E lembrando da mediatriz, sabemos que é o segmento de reta que intercepta um dos lados do triângulo exatamente no ponto médio, de forma perpendicular. Façamos então a medida desta bissetriz relacionada à base e vejamos se ela também é uma mediatriz. Observamos então que esta bissetriz ela coincide com a mediatriz, pois os ângulos formados entre a bissetriz e a base é exatamente iguais a 90 graus. Já conseguimos perceber neste triângulo que a bissetriz, a mediatriz e a mediana são coincidentes. E em consequência da colinearidade dessas três entidades, a altura também é coincidente aqui, pois a altura é o segmento de reta que parte do vértice de um triângulo até o lado oposto de forma perpendicular. E já vimos que essa reta, por ser mediatriz, ela de fato intercepta de forma perpendicular. Então está provado e demonstrado que esses quatro elementos são colineares: bissetriz, mediatriz, mediana e altura.